Seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje eu vou passar 5 exercícios para fazer em casa e aliviar as dores nos ombros, tá? Aliviar essa dor que, se tu tá me assistindo, provavelmente tu deve estar sentindo, isso deve te incomodar no teu dia a dia. Então acompanha essa aula comigo que isso vai te ajudar. Vamos lá então, gente. Antes de passar esses exercícios, dores nos ombros. Se tu é uma pessoa que sente dores nos ombros, a tua rotina diária não deve estar muito legal com isso. O que eu estou dizendo? Se tu está sentindo dor diariamente, isso não é legal. Não é legal. Sentir dor todos os dias não é uma coisa legal, né? Eu não sinto dor articular, assim, não acontece isso comigo. Mas eu tenho relatos de alunos que me procuraram porque sentiam dores diariamente. Diariamente sentiam dores articulares, seja no ombro, que é o que a gente vai falar hoje, na lombar, no joelho, cervical, todos os dias sentiam dores articulares. Isso não é uma coisa legal de conviver diariamente, essa rotina com dor, tá? Outra coisa, o que pode causar essa dor articular diária que tu pode estar sentindo nesse momento? Sedentarismo. É uma coisa que eu sempre falo e vou continuar insistindo. Se tu sente dor articular, provavelmente tu é uma pessoa completamente sedentária. Provavelmente tu não deve fazer nenhum tipo de atividade no teu dia. E o que acontece com uma pessoa completamente sedentária? Ela não faz nenhum tipo de atividade, nada de exercício para reforçar as articulações dela. O que acontece? Uma articulação que tu não está trabalhando, não está dando estímulos para reforçar ela, em algum momento da tua vida ela vai acabar incomodando, Ela vai acabar começando a te incomodar, aquela fisgadinha que vai começar de leve, dói um dia, daqui a pouco dói outro, quando vê está doendo todos os dias e muito se deve em função do sedentarismo, de tu ser uma pessoa completamente sedentária, não fazer nenhum tipo de exercício para reforçar as tuas articulações, tá? Então, o sedentarismo está diretamente ligado com dores nos ombros, que é o que a gente está falando hoje. Outra coisa, gente, as escápulas, muita gente não sabe disso, mas as escápulas que estão aqui nas nossas costas, as escápulas, elas estão diretamente relacionadas com os nossos ombros. Então, muitas vezes acontece de os meus alunos que me procuram, talvez tu esteja nessa situação, a pessoa sente dor no ombro, mas o problema, na verdade, está lá atrás, está lá na escápula. Por que acontece isso? Uma pessoa sedentária, ela não tem nenhum nível de consciência corporal, ela não sabe caminhar numa postura correta, não sabe sentar numa postura correta e ela não sabe ativar as escápulas. E as escápulas, elas são muito importantes para os movimentos dos ombros. Muita gente não sabe disso, mas a escápula está diretamente relacionada com o movimento do ombro. Todo movimento que a gente faz com o nosso ombro, as escápulas estão envolvidas. Então, se tu tem uma escápula nula, se tu não sabe ativar essa região escapular, tu acaba sobrecarregando demais o teu ombro e em algum momento da tua vida isso vai começar a te incomodar. E aí na hora que a gente for tratar, muitas vezes a lesão pode ser, muitas vezes o tratamento para isso pode ser lá nas escápulas. Então a gente tem que tratar a escápula para aliviar a dor no ombro, Ativa lá atrás, vai refletir na frente e vai reduzir a tua dor. Então, a escápula está diretamente relacionada com as articulações dos ombros. Vocês vão ver depois nos exercícios que eu vou passar que alguns deles vão envolver mais a escápula do que o ombro, Ativação escapular para aliviar as dores nos ombros. Outra coisa, gente. Se tu está me assistindo e tu é uma pessoa completamente sedentária, provavelmente trabalha o dia todo sentado, acredito eu, sentado no escritório,
tu deve passar o dia todo numa postura errada, né? O que eu quero dizer com essa postura errada, com essa má postura? A má postura, muita gente acaba ficando nessa postura, arredondando as costas. E quando a gente arredonda as costas, lembra que eu falei antes sobre as escápulas? A gente não está trabalhando as nossas escápulas, né? Eu estou com as minhas costas arredondadas, eu não estou trabalhando as minhas escápulas. Então eu tenho alguns alunos que já me procuraram que o problema deles era justamente esse, uma má postura que eles tinham, não ativavam a escápula, tudo que eles iam fazer com os braços doía os ombros, né? Então a gente teve que fazer todo um trabalho de ativação escapular, de consciência corporal com essa pessoa, para ela entender que ela tinha que melhorar essa postura dela. Melhorando essa postura, isso acabou refletindo no ombro dela, né? Então a má postura também está muito relacionada com as dores nos ombros, tá? Uma postura diretamente relacionada com a dor no ombro. Uma outra coisa, né, que provavelmente já deve ter passado por isso, se tu sente dor, é o esforço repetitivo, né? Levantar uma carga muito alta, às vezes acontece até com alunos extremamente treinados, às vezes vão elevar uma carga muito alta, cansados, podem fazer um movimento errado e sentir um pouquinho a articulação. Não que seja uma lesão grave, mas pode acontecer, pode, né? Pelo esforço repetitivo, ou uma pessoa completamente sedentária pegar um objeto acima da cabeça, por exemplo, acima da linha do ombro, né? Elevar o braço acima da linha do ombro para pegar um objeto, pode ser até em casa mesmo, pegar um objeto no armário, isso pode gerar um desconforto nessa articulação. Assim como eu também tenho alunos que já me relataram que estavam dirigindo e viraram para pegar um objeto no banco de trás e acabaram machucando o ombro nesse movimento, né? Uma coisa simples de fazer, mas que se essa articulação não está preparada para esse tipo de estímulo, acaba resultando em um desconforto ali, acaba resultando em uma dor articular que vai incomodar esse aluno. Vai? Então, talvez tu já passou por isso, tu entendeu o que eu falei, né? Pegar um objeto em cima da cabeça, um objeto no carro, se tu não está com a articulação preparada para isso, tu pode sentir dor. Tá? Então, essas são algumas coisas que podem acontecer, né, que podem gerar um desconforto articular com quem não tem essa articulação preparada para receber esse tipo de estímulo, tá? Gente, então assim, ó, se tu está me assistindo, tem dores nos ombros, eu vou te passar agora a solução para esse problema, a solução para amenizar, para aliviar esse tipo de desconforto que tu está sentindo. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou passar 5 exercícios, tá? 5 exercícios de mobilidade e estabilidade articular. O que é isso, mobilidade e estabilidade? A gente vai trabalhar justamente as nossas articulações, né? Mobilidade e estabilidade é um trabalho que eu utilizo todos os dias com os meus alunos no nosso aquecimento, né? A ideia, o objetivo de fazer isso é preparar as articulações para o treinamento. Dessa maneira a gente acaba protegendo as articulações e reduzindo o nível de lesão, reduzindo qualquer risco de lesão para os alunos quando ele prepara a articulação antes de ir para o treino, antes de elevar uma carga pesada. Tá? Então, 5 exercícios de mobilidade e estabilidade. Mobilidade de ombro e estabilidade escapular. Lembram que eu falei da escápula antes? Então vocês vão ver agora 5 exercícios assim. O primeiro exercício é um exercício de mobilidade de ombro. Esse a gente chama de peito-chão. Eu vou fazer ele e depois vou explicando direitinho como é que ele funciona. Peito-chão. Como o nome já diz, peito no chão. Eu vou deitar de barriga para baixo e vou encostar o meu peito aqui no chão, tá? Então deitei aqui de barriga para baixo, deito de barriga para baixo, peito no chão, braços abertos. Agora eu vou girar todo o meu corpo para um lado só. Então eu giro todo o meu corpo para um lado só, o máximo que eu conseguir, até eu sentir que começou a alongar o ombro que está no chão. Nesse ponto aqui eu vou ficar parado. Vou marcar aqui 30 segundos e vou ficar parado
alongando o meu ombro. Fechou 30 segundos, eu volto, viro para o outro lado e fico mais 30 segundos alongando o ombro. Então esse primeiro exercício, o peito-chão, ele é um exercício de mobilidade de ombro, tá? Então a gente vai ficar parado, alongando essa articulação do ombro o máximo que conseguir, tá? Esse vai ser um exercício, na hora que tu for fazer, um pouquinho desconfortável para a articulação, porque vai alongar bem, né? Um exercício que vai ter um alongamento forte ali, mas isso, com o passar do tempo, vai acabar te ajudando, vai acabar ajudando a reduzir a dor que tu sente no teu ombro. Então a gente faz o peito-chão, 30 segundos para cada lado. Em algumas pessoas, pessoa totalmente sedentária, que nunca treinou na vida, que está começando, quer começar a treinar, esse exercício eu faço ele de maneira adaptada. Talvez tu está me assistindo, talvez tu te encontre nessa situação. Como é que a gente pode fazer ele? Em uma parede, por exemplo. Tá? A gente pode fazer em uma parede. Apoio o braço na parede, né? Apoiei na parede, e aí eu vou virando o meu ombro para o lado contrário, o máximo que eu conseguir. Por exemplo, aqui eu estou parado, eu estou sentindo que o meu ombro está alongando. Aí marco ali 30 segundos, alongo bem o meu ombro, vai alongar o ombro, vai alongar o meu braço, que é essa musculatura do bíceps, antebraço também vai alongar, tá? Faço 30 segundos para um lado, troco, mais 30 segundos para o outro lado. Então, para quem tem dificuldade, por exemplo, para deitar no chão, deitar e levantar do chão, esse é um excelente exercício que pode ser feito em pé e vai ajudar a alongar bastante essa articulação. Eu falo porque já tive alunos que tinham muita dificuldade de locomoção mesmo. Então, deitar e levantar do chão era uma coisa muito difícil de fazer. A gente adaptava, fazia o exercício em pé, o aluno conseguia alongar bastante essa articulação e ajudava a reduzir, a aliviar o desconforto no ombro, tá? Então esse primeiro exercício foi o peito-chão, excelente exercício que dá para fazer em casa, no intervalo do trabalho, que vai ajudar a reduzir a dor na articulação do ombro, tá? Peito-chão primeiro. Segundo exercício, esse a gente também vai fazer no chão, tá? Esse exercício também é de mobilidade de ombro, é uma rotação interna do ombro, tá? Então, rotação interna de ombro. Para fazer ele, eu vou utilizar esse rolinho, vou utilizar um material, vou utilizar o rolinho. Não é necessário esse rolinho, tá? Eu que gosto de utilizar ele para fazer esse exercício, mas tu está em casa, não é necessário o rolo. Na verdade, a função do rolo, ele vai servir mais como um travesseiro para eu apoiar a minha cabeça, tá? Pode fazer em casa com um travesseiro, com uma almofada, mas não é necessário. Como é que vai funcionar esse exercício da rotação interna do ombro? A gente vai deitar no chão, só que agora a gente vai deitar de lado, tá? Então, vou deitar aqui no chão, deitar de lado, aqui. Ó, lembra que eu falei que o rolinho era um travesseiro, né? Apoio a minha cabeça aqui no rolinho, tá? Pode fazer com um travesseiro, com uma almofada, mas pode deixar sem também. Eu que gosto de utilizar com os meus alunos. Apoiei a cabeça aqui. Eu vou deixar minhas pernas flexionadas, um joelho em cima do outro e um pé em cima do outro, tá? Tô aqui. Para começar o exercício, eu trago o meu braço que está por baixo até a linha do ombro. Chegou aqui na linha do ombro, eu vou flexionar ele, formando um ângulo de 90 graus aqui. Essa é a posição inicial. A minha mão contrária, eu vou apoiar bem no meu punho aqui, tá? E agora eu vou empurrar o punho para baixo. Então eu vou empurrando, vou descendo o máximo que eu conseguir, até o ponto em que eu sinta que alongou, que está trabalhando essa articulação do ombro. Nesse ponto, eu retorno à posição inicial e vou de novo. Forço lá embaixo, senti o ombro, voltei. Senti o ombro, voltei. Então é isso aqui, gente.
A gente pode fazer aqui 10 repetições, até 15 repetições para cada lado. Eu costumo aplicar 10 para cada lado com os meus alunos, mas o ideal é que vocês, quando fizerem esse exercício, forcem bastante, forcem bem o punho para baixo para sentir trabalhar bem o ombro. Uma coisa que pode acontecer, a primeira vez que tu for fazer isso, né, se tem um aluno, se tem uma pessoa extremamente sedentária que está começando a treinar, ou se tu tem essa articulação dolorida, né, essa articulação muito travada, tu não tem nada de mobilidade nessa articulação do ombro, o que vai acontecer na primeira vez que tu for fazer esse tipo de exercício? A tua amplitude de movimento ela vai ser mínima, vai ser um movimento bem curto, não tem problema. Faz ele do mesmo jeito, porque aos poucos tu vai melhorar essa mobilidade, aos poucos tu vai ganhar mais amplitude de movimento, né? Aos poucos teu movimento vai começar a ficar um pouco mais amplo e isso vai melhorando. Além do que, se tu tem dor na articulação, ela vai reduzindo com o tempo, tá? Então aqui eu vou demonstrar de novo. Se tu é uma pessoa extremamente sedentária, iniciante, que nunca fez esse exercício na vida, nunca fez nenhum exercício na vida, talvez isso aqui já seja o teu limite, um movimentinho curto, aqui tu já vai estar sentindo muito, se tu tem o ombro muito travado, não tem problema. Começa curtinho, que aos poucos vai aumentar um pouco mais, vai ganhar mais amplitude, até que tu consiga fazer um movimento mais amplo. Eu tenho alunos que já conseguem até encostar a mão no chão durante a execução desse exercício, que já tem um pouco mais de mobilidade, né? Já conseguem até fazer lá no chão, descer a mão até o chão. Tá? Então, rotação interna do ombro, um excelente exercício também, aplico muito com quem tem dor na articulação, nessa articulação, e isso vai ajudar a reduzir a dor. Se tu tem dor no ombro, faz esse tipo de exercício, que isso vai te ajudar. Vocês repararam que são dois exercícios simples. O primeiro que a gente fez foi o peito-chão, e agora a rotação interna do ombro. Eu usei o rolinho, mas não precisa nem do rolinho, não precisa de material nenhum. Se tu está em casa, tu pode fazer isso utilizando apenas o teu corpo e já vai te ajudar a reduzir essa dor articular. Tá? Então, dois exercícios que dá para fazer em casa, dá para fazer no intervalo do trabalho e tu não precisa de nenhum material, somente o teu corpo. Tá? Vamos para o terceiro exercício de hoje. Esse agora vem diretamente com o que eu falei lá no início sobre as escápulas. Tá? Lembra que eu falei? A escápula está diretamente relacionada com o ombro. Quando a gente ativa a escápula, isso reflete no nosso ombro. Se tu tem dor no teu ombro, quando tu fizer algum exercício para ativar a tua escápula, isso vai refletir no teu ombro e vai ajudar a reduzir a dor que tu sente nessa articulação. Esse exercício a gente chama de encaixe escapular, tá? O encaixe das escápulas. Então vou pegar aqui o mesmo rolinho que eu estava antes, tá? Encaixe escapular. Esse é um exercício que eu vou fazer no chão também, tá? Então como é que vai funcionar, gente? Aqui. Eu vou deitar aqui no chão e o rolinho, ele tem que ficar ao meu lado, na verdade um pouco em diagonal ao meu tronco. Ele não pode ficar nem muito à minha frente, nem muito ao meu lado. Ele tem que ficar em diagonal, na verdade. Então como é que vai funcionar? Vou deitar aqui no chão. Deitei aqui. O rolinho está aqui, ó. Ele está na minha diagonal aqui, tá? Como é que vai funcionar esse encaixe escapular? Como o nome já diz, encaixe escapular. Eu tenho que, primeiro de tudo, encaixar as minhas escápulas. Tá? Deixa eu só dizer qual é o objetivo desse exercício. Eu estou deitado desse lado. O meu objetivo nesse exercício vai ser elevar o meu braço, ultrapassar esse obstáculo que eu criei com o rolinho e chegar até o outro lado. Detalhe, durante a execução desse exercício, eu não posso flexionar meu cotovelo, né? Não posso, para facilitar o movimento, fazer isso aqui e não posso mexer no meu tronco. A ideia é que eu siga trabalhando somente o meu braço, aqui, braço, ombro e a escápula para fazer esse tipo
de exercício, fazer o movimento desse exercício. Então vamos lá para o chão de novo. Vou deitar de barriga para baixo. Estou deitado aqui de barriga para baixo, o rolinho está na minha diagonal. Braços estão estendidos. Primeiro, eu vou trazer meus braços para trás e vou encaixar as minhas escápulas. Encaixei a escápula e agora eu vou levantar meu braço e passar ele lá para o outro lado. Levanto o braço, ultrapassei o obstáculo, voltei. Então é isso aqui, gente. Ultrapasso o obstáculo e volto, tá? Eu vou fazer aqui 10 repetições, troco e vou mais 10 repetições para o outro lado. O que eu falei antes sobre os erros que podem acontecer, eu vou mostrar agora, né? Erros bem comuns que acontecem principalmente quando o aluno vai fazer pela primeira vez, né? Se tu é uma pessoa que vai fazer esse exercício pela primeira vez, pode ser que tu sinta isso, tá? Erros comuns que podem acontecer na hora de fazer é flexionar o cotovelo, acabar dobrando o cotovelo para facilitar o exercício. O ideal é o braço bem estendido. Estou aqui, ó, braço bem estendido durante a execução do movimento. Um outro erro comum que muita gente faz no início é movimentar a lombar, acabar mexendo na lombar. Só que muitas vezes quando o aluno é iniciante ele faz isso, ele acaba até às vezes machucando a lombar, né, de fazer errado, porque na verdade esse exercício a lombar ela tem que ficar parado, não tem que se movimentar. Então um erro comum aqui, ó, tá aqui, o aluno levanta o tronco e volta, levanta o tronco e volta. Então o que acontece aqui? Ele está forçando a lombar, está forçando também a cervical e não está trabalhando o que deveria ser trabalhado. Ele não está ativando a escápula e nem reforçando a articulação do ombro. Então está totalmente errado o exercício dessa maneira. Então eu sempre digo, o aluno tem que ter uma certa consciência corporal, adquirir essa consciência corporal durante a execução dos exercícios. Esse erro que eu demonstrei agora acontece muito em função da altura do obstáculo. Por exemplo, esse obstáculo aqui que eu coloquei tem 30 centímetros de altura. E muitas vezes o aluno, quando ele tem essa região torácica muito encurtada, né, o aluno que tem essa posição, não sei se é o teu caso, mas pode acontecer, principalmente quem trabalha muito em frente ao computador, fica com essa postura aqui, curvada. Esse tipo de exercício se torna extremamente difícil de fazer. Elevar o braço sem mexer o tronco se torna extremamente difícil de fazer. O que a gente pode fazer para deixar o exercício um pouco mais fácil? Começar com um obstáculo mais baixo. Então eu estou com o meu rolinho aqui que tem 30 centímetros a altura dele, eu posso deitar o rolinho, fazer com ele deitado. Pegar um objeto mais baixo, cria uma barreira mais baixa, fica mais fácil de executar o exercício. Em alguns casos, eu falo porque eu já tive uma aluna, por exemplo, que ela tinha essa postura muito curvada realmente, que a gente começou sem o rolinho até. Eu só pedia para ela elevar um pouquinho o braço e passar para o outro lado, de tão travada que era essa musculatura torácica dela. Então a gente teve que fazer todo um trabalho para ela ir melhorando isso e hoje ela realmente consegue elevar o braço, né, levar lá em cima sem movimentar o tronco. Então está começando, primeira vez que tu vai fazer, se tu tem essa postura muito curvada, muito travada, pega um obstáculo baixo ou até faz sem obstáculo nenhum, só passando o braço de um lado para o outro. Por exemplo aqui, ó. Então baixei, estou com o rolinho aqui, baixo ele, tá? E ó, facilito aqui. Não tenho mobilidade para isso, tiro o rolinho, puxo aqui, só passo o braço para o lado e volto, tá? Aos poucos a gente vai ganhando mais amplitude de movimento, aos poucos a gente vai dificultando mais esse tipo de exercício. Para quem tem
bastante mobilidade, seja mobilidade torácica, escapular, de ombro, tem uma maneira de dificultar um pouco mais esse exercício, né? Eu utilizo isso com alguns alunos mais avançados, que já têm uma mobilidade maior. É utilizar 2 rolinhos, 2 obstáculos ao mesmo tempo e trabalhar os 2 braços ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu estava trabalhando um lado só, eu posso trabalhar os 2 lados ao mesmo tempo. Vai exigir mais, né? Exige muito mais consciência corporal, concentração no exercício, né? Para conseguir manter as escápulas encaixadas e executar o exercício sem perder as escápulas, sem mexer lombar, tá? Sem mexer cervical. Como é que ficaria esse exercício de uma maneira mais difícil? Estou deitado aqui, os rolinhos em diagonal, trago o braço aqui para encaixar minhas escápulas e faço o exercício, tá? Então aqui seria a maneira de dificultar esse exercício, tá? Então, o encaixe escapular, um excelente exercício para reduzir as dores no ombro, tá? E exercício que tu pode fazer em casa com qualquer objeto. O ideal é tu criar um obstáculo pequeno para tu ultrapassar o braço de um lado para o outro. Só que lembra, sem flexionar o cotovelo e na hora de executar o exercício, sem movimentar o tronco e nem a cervical, senão tu vai acabar, ao invés de reforçar, de aliviar essa dor no ombro, provocando dores articulares em outras regiões, tá? Então, cuida bem disso. O próximo exercício, ainda falando sobre as nossas escápulas, né, como eu já disse antes, escápula está diretamente relacionada ao ombro. Então, o próximo exercício, a gente vai fazer agora um exercício voltado diretamente para ativar essa musculatura das escápulas, tá? Essa região escapular. Para esse exercício, eu vou precisar de uma borrachinha, tá? Vou utilizar uma borrachinha para poder fazer esse tipo de exercício. Como é que vai funcionar? Esse exercício a gente chama de W borracha. W porque durante a execução o formato que eu vou ficar vai ser de um W, tá? Então a gente vai usar essa borracha. Isso aqui é uma borrachinha, uma faixa elástica, tá? Isso aqui vocês encontram em qualquer loja de material esportivo. Custo-benefício é baixo, né? Até não sei dizer exatamente, mas em torno de uns R$50 você consegue uma borrachinha dessas e isso vai te possibilitar fazer vários exercícios para as tuas articulações, não só para o ombro, como também para os joelhos, tá? Então vale a pena investir numa borrachinha dessa para fazer esse tipo de exercício em casa, para aliviar as dores articulares, tá? Então o W borracha, como é que ele vai funcionar? Primeiro eu vou executar o exercício e depois eu vou explicar um passo a passo para vocês poderem fazer em casa. O W borracha é isso aqui. Pego a borrachinha e abro e volto. W porque nesse instante aqui a gente fica com um formato como se fosse o formato de um W. Ó. Os braços para o lado, fecha no centro, tá? Então esse aqui, o W borracha, um exercício que eu estou ativando muito as minhas escápulas. Vamos lá, um passo a passo. Como é que ele vai funcionar? Eu até peguei mais no meio, mas geralmente eu gosto de pegar mais numa ponta, tá? Mais ou menos assim. Como é que vai funcionar? Pega a borrachinha aqui no centro, tá? Ela não pode ficar muito folgada, senão vocês não vão sentir as escápulas trabalhando. Pega mais aqui, ó. O ideal é que a mão fique bem na linha do cotovelo, tá? Então as mãos na linha do cotovelo. Essa seria a posição inicial. Pode acontecer, no meu caso aqui eu já estou vendo, os ombros, só de segurar aqui o ombro já caiu um pouquinho para frente, já está um pouco para frente. Então, para começar o exercício, antes de começar na verdade, a gente vai entrar na posição inicial. A gente vai fazer uma rotação e encaixar as escápulas lá atrás. Então aqui, ó, eu estava aqui na frente, eu faço uma rotação, encaixo as minhas escápulas lá atrás. E aí agora eu faço
o movimento. Abro e volto. Abro e volto, tá? Isso aqui. Durante a execução, vocês vão sentir as escápulas trabalhando. Na verdade, as escápulas elas vão estar se aproximando, vão estar fechando. E é isso aí que vocês precisam, né? Ativar as escápulas para reduzir essas dores nos ombros, tá? Então, W borracha, pega a borrachinha, faz o encaixe escapular. Se tu tem a torácica muito encurtada, que nem eu expliquei antes, vai ser um excelente exercício para ti, para a gente tentar corrigir essa postura, tá? Então, vai ser um excelente exercício para tentar melhorar essa tua postura, tá? Se tu tá, hoje a tua postura é aqui, tenta manter ela lá atrás, é disso que tu precisa aproximar mais essas tuas escápulas para melhorar a tua postura e reduzir as dores nos ombros. Então, aqui de novo, o W. Pega a borrachinha, encaixa lá as escápulas e abre e volta, abre e volta. Cuidando, durante a execução, o cotovelo ele tem que estar sempre apoiado no tronco, tá? Aqui, ó, meu cotovelo ele está apoiado no meu tronco. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não quero. Isso aqui não pode acontecer, o cotovelo afastar do tronco, tá? Porque dessa maneira vocês vão estar fazendo o exercício de maneira errada e não vão ativar as escápulas. Então, vai ser um exercício que não vai ter sentido fazer da maneira errada, tá? Então, sempre tenta fazer da maneira correta. Pega a borracha, encaixa as escápulas, cotovelo apoiado no tronco, abre lá o máximo que conseguir, volta. Abre o máximo que conseguir e volta. Então, nesse exercício, dá pra gente fazer aí entre 10 e 15 repetições. Eu até aplico 15 repetições com os meus alunos, né, justamente para obrigar eles a manter as escápulas encaixadas por um tempo maior, tá? Então, faz 15 repetições sem pressa, né? Não adianta ficar correndo aqui. Faz lá, sem pressa, encaixa, volta. Mas vocês têm que ter essa consciência corporal de sentir que elas estão se aproximando, sentir que as escápulas estão fechando. É isso que vocês precisam, né? Quando a gente ativa a escápula, isso reflete diretamente no ombro e ajuda a reduzir as dores articulares dessa articulação, tá? Próximo exercício, na verdade, o último exercício de hoje, nosso quinto exercício. Para esse, eu vou utilizar um bastão. Eu tenho aqui um bastão de PVC. Dá para fazer em casa com um cabo de vassoura. Todo mundo tem uma vassourinha em casa, né? Tira lá o cabinho e dá para utilizar. Então, cabo de vassoura pode virar aí um excelente acessório, né? Para ajudar a reduzir essa dor articular do ombro, tá? Esse exercício é uma rotação externa do ombro utilizando o bastão, uma rotação externa. Como é que ele vai funcionar? Vou fazer o exercício e depois eu vou num passo a passo com vocês. Rotação externa seria isso aqui. Pego o bastão e puxo até sentir alongar, retorno. Puxo até sentir alongar, retorno, tá? Isso é uma rotação externa do ombro. Exercício que trabalha muito essa articulação, alonga bem, força muito esse alongamento para a parte externa do ombro. Vamos num passo a passo aqui. Esse exercício ele é um pouquinho complicado, muitas vezes os alunos ficam aqui batendo cabeça, que eu digo que eles se atrapalham na hora de fazer, tá? Então vamos num passo a passo para ficar fácil para todo mundo entender como é que ele vai funcionar. Maneira que eu faço com os meus alunos. Pega o bastão mais na parte de baixo, né? Não pega muito no meio, pega mais na parte de baixo, tá? Segurou, joga o bastão para trás do ombro. Joga lá para trás. A mão que está livre, tu vai pela frente buscar o bastão, não vai lá por trás. Dá problema quando o aluno vai lá por trás. Vai pela frente do tronco, pega o bastão e arrasta a mão lá para baixo, ó. Mais para a parte de baixo. E agora essa mão vai puxar o bastão em diagonal. Puxa, sentiu que alongou, volta. Puxa, sentiu que alongou e volta, tá? Então, puxa bem aqui até alongar
e retorna. Erros comuns, erros que acontecem e muito, eu tenho que estar sempre de olho com os meus alunos. O primeiro deles, puxou e o tronco vai junto, aqui ó, e o tronco vai junto. Não faz isso jamais. O ideal é que tu tente manter a tua postura, né, ereta, do início ao fim do exercício. Então tá aqui, puxa lá, alonga e volta, sem perder a postura. Essa flexionada no tronco, o pessoal costuma fazer porque tu tá alongando, começa a doer um pouquinho a articulação, porque força bastante ali. Quando o aluno flexiona o tronco, é uma maneira de aliviar esse alongamento. Mas não, gente, tem que tentar, tem que enfrentar essa dor do alongamento, porque isso vai ser bom para a tua articulação depois, tá? Então, o primeiro erro foi esse, de fazer uma flexão do tronco. O segundo erro é, durante a execução, o aluno ficar movimentando aqui, ó. Eu tinha uma aluna que ela ficava fazendo isso, ela movimentava, o bastão ele ficava para frente e para trás. Só que ela não estava alongando nada do ombro, mas para ela estava certo isso, né? Até que a gente foi corrigindo, fui conversando com ela, até que ela entendeu que o bastão ele tem que ficar fixo lá atrás, né? Ele não pode ficar se movimentando, ele passa em diagonal aqui. Tá? Então esses são dois erros muito comuns que acontecem, né? Principalmente as primeiras vezes que o aluno vai fazer, né? De não saber ao certo a postura que tem que ficar e nem a posição do bastão. Então, se tu for fazer isso em casa, cuida, porque esse então de flexionar o tronco, esse acontece e muito mesmo, né? Então, cuida só para não cometer esses tipos de erros. Esse movimento aqui, para algumas pessoas, ele pode ser muito difícil de fazer. Como é que a gente pode dar uma adaptada nesse exercício, fazer ele de uma maneira mais fácil? Eu disse para vocês, colocar o bastão atrás do ombro. Para algumas pessoas isso é muito difícil. Como é que eu faço? Para algumas pessoas que têm o ombro muito travado, muito encurtado, essa região torácica, naquela posição curvada, muito travado também, a gente coloca o bastão mais do lado do cotovelo. Começa aqui e aos poucos a gente vai progredindo até chegar atrás do ombro. Então, se tu é uma pessoa que tem ombro travado, torácica travada, postura corcunda, tu não consegue fazer, pega o bastão, coloca aqui, ó, ao lado do cotovelo. Aqui. Coloca aqui, começa trabalhando aqui. Daqui a pouco tu mesmo vai sentir que tá fácil. Aí tu coloca no meio do braço. Faz no meio do braço. Sentiu que tá fácil? Aí tu vai levar atrás do ombro e aí tu vai alongar muito mais essa tua articulação, tá? Então, começa no cotovelo, vai progredindo até chegar atrás do ombro, tá? Dá sempre pra gente adaptar tudo que é exercício que a gente for fazer, a gente pode adaptar para todo mundo poder treinar, todo mundo poder começar a fazer esse tipo de exercício, porque a ideia é justamente colocar o corpo em movimento, né? Sair do sedentarismo e o melhor de tudo, viver sem dores articulares, tá? Então esse foi a rotação externa do ombro, utilizando um bastão, e tu vai fazer em casa utilizando o cabo de vassoura. Vai lá, pega o cabinho de vassoura e faz, que é um excelente exercício para aliviar as dores nos ombros, tá? Gente, foram então os 5 exercícios que eu programei para hoje, a gente fez agora. O primeiro deles foi o peito-chão, deitei de barriga para baixo, alonguei lá o meu ombro, né? Vou só voltar aqui para vocês relembrarem. Peito-chão, deita, vira todo o corpo para um lado e fica 30 segundos de cada lado alongando o ombro. Segundo exercício de hoje foi a rotação interna do ombro. Deitado de lado, aqui, flexionei meu cotovelo, empurra lá e retorno, tá? Foi o segundo exercício de hoje, rotação interna do ombro. O terceiro, no chão também, encaixe escapular. Deita aqui, encaixa a escápula e faz o movimento, mantendo o cotovelo bem estendido. Tá? Esse foi o nosso terceiro exercício de hoje. Quarto exercício,
Espera aí que caiu o meu... Aqui. Quarto exercício, eu utilizei a borrachinha para fazer o W borracha. Aqui, encaixa e faz o movimento do W sem perder o contato do cotovelo com o tronco. E o quinto exercício, a gente fez agora, rotação externa do ombro, utilizando o bastão, tá? Então esses foram os 5 exercícios de hoje para aliviar as dores nos ombros. Existem muito mais exercícios, né? Tem mais exercício com bastão, tem mais exercício com a borracha que dá para a gente fazer, e todos eles ativam muito a escápula e refletem diretamente na articulação do ombro, causando alívio nessa articulação, aliviando a dor articular do ombro, tá? Gente, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? 5 exercícios para fazer em casa e aliviar as dores nos ombros, fazer em casa, fazendo intervalo do trabalho, em qualquer lugar, não precisa de nenhum equipamento, são materiais simples, um cabo de vassoura, por exemplo, dá para fazer um baita de um exercício para aliviar a dor articular do ombro, tá? Espero que tu, que está assistindo, faça isso. Se tu tem esse tipo de dor nessa tua articulação, se tu sente dor no ombro, faz esses 5 exercícios que isso vai te ajudar a reduzir a dor, tá? Essa dor que está te incomodando no teu dia a dia, isso vai ajudar a reduzir. Tá certo, gente? Espero que essa aula tenha sido de valor para vocês e até a próxima aula então. Valeu!